se você imaginar como alguém pode querer fazer foto com um disseminador de fake news, mas tem pessoas que querem fazer essa foto. E ele não se nega, os parlamentares não se negam. Em relação a esse critério, o ministro Cláudio Dino já baixou, inclusive, uma portaria, sendo mais criterioso, é claro, agora que a confusão já está feita e foi, de fato, um erro bem ruim da equipe dele, ele baixou uma portaria para participações, para audiências, tem que ser com 48 horas de antecedência, sujeita à aprovação. E tem um outro caso agora também, essa mesma mulher conseguiu uma passagem aérea paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, porque ela foi indicada pelo governo do Amazonas para fazer parte de uma comissão de defesa penitenciária. Aí, num caso desses, cria-se, inclusive, um problema com o Estado, com o governo, porque o governo federal, o Ministério, vai ter que contestar o governo, a indicação do governo. Eu acho que isso vai ser bem problemático daqui para frente. Vamos agora falar da primeira-dama, que já desde a eleição tem causado incômodo na oposição, mas também entre os aliados do presidente, Cíntia. É uma fala sua, né? Essa, entre os aliados do presidente. Mas a fala minha, a porque primeira-dama... é uma fala minha. Há muitos aliados que eu digo, de partidos e gente que votou no Lula, que vota no Lula, que entende que em alguns momentos há excesso. Como, por exemplo, no momento em que ela disse que tinha que ter um gabinete para a primeira-dama. Esse é um caso onde eu recebi de aliados do presidente, olha, tudo bem, mas esse é um ponto que ultrapassou uma linha divisória. Ok, em relação a essa fala dela, não houve contestação ainda, mas vamos lá. A primeira-dama, Jânio da Silva, participou ontem de um evento aqui em Brasília, aqui no Palácio do Planalto mais especificamente. Esse era um evento de combate à misoginia, está aí inclusive as imagens, como os objetivos sustentáveis da ONU devem ser alcançados através da igualdade de mulheres. Foi um evento grande, inclusive, que contou com as presenças da ex-presidente do Chile, Laura Contilha, com a Aminata Touré, que foi ex-primeira-ministra do Senegal, e com Michelle Bachelet, que já foi também presidente do Chile. Nesse encontro aí, a Janja, ao falar, ela se queixou das reclamações que existem em relação a ela, das críticas que existem em relação a ela. A Janja começou falando que ela participou de uma reunião do G20 ao lado do presidente Lula, e isso foi muito criticado pela imprensa brasileira, porque ela era a única mulher. E depois ela entrou no assunto mais fortemente, dizendo que há críticas e que não entende por que essas críticas existem, já que ela não é a primeira mulher de presidente a ser atuante, e citou, inclusive, o exemplo de Ruth Cardoso. Minha presidenta Michele, todo mundo viu na última reunião do G20 que eu entrei com o presidente Lula e fui a única mulher a entrar com o presidente e também participar da reunião da cúpula do G20. Todo mundo fica perguntando o que ela estava fazendo lá. Ué, eu estava ouvindo, eu estava aprendendo, eu estava me informando, mas enfim. Na verdade, a sequência dessa fala, ela diz especificamente que a mídia a critica por isso, e aí cita o nome da Ruth Cardoso. Ela cita, inclusive, um momento em que a ex-primeira-dama do Brasil, que era casada com o presidente Fernando Henrique Cardoso, chefiou uma comitiva brasileira num desses eventos fora do Brasil. Ela cita especificamente a Ruth Cardoso na sequência dessa fala que a gente, infelizmente, não conseguiu ouvir aí. Vamos, então, as percepções aqui, começando com a Kátia. Olha, não acho que ela, pela formação e pelo conhecimento, ela já devia estar preparada, né? Ela já deve estar preparada de saber que ia ser recebida, né? Que suas ações, que essa vontade e essa necessidade que ela se coloca de participar mais ativamente aí das reuniões,
dos eventos ao lado do presidente, de estar na sala e ouvir, né, sentar ali de igual para igual, na mesma mesa, né, com os demais líderes, eu acho que ela, pela formação que tem, já deveria esperar. A gente vive esse fenômeno das mídias digitais, como a Cíntia lembrou, é um efeito colateral, né, que vai se ter, mas acho que principalmente há esse incômodo pelo fato dela estar realmente, ela é esposa do presidente e está usando essa posição realmente para ter acesso, né, para estar ali, para participar. Não vou entrar no mérito de como divulga, de como atua nas redes sociais dela, porque aí a gente já teria que analisar por outro ângulo, por uma questão mesmo estratégica de comunicação, mas isso é consequência. Sempre que uma mulher resolver aproveitar ali o espaço, porque ela está aproveitando um espaço de poder que ela tem por ser esposa do presidente, para ampliar aí a sua voz, a sua participação, vai ser recebida dessa forma, vai ser recebida com críticas e de outra forma ela não conseguiria chegar até esse ponto. Ela está falando aí de uma questão que as mulheres que são eleitas, que atuam na política, já vem falando há muito tempo, que é a questão da paridade ali, a quantidade de homens e mulheres para representar não só no Congresso, mas no Judiciário, em vários outros setores, para representar a sociedade, que não se alcança, não se consegue através aí do que se tem, a eleição, então tem que se fazer ali um meio para se chegar. E ela está defendendo uma causa que muitas mulheres já falam, é uma coisa antiga, mas ela está falando, quando a mulher, a esposa, a primeira dama do país fala, é outra história, é diferente e incomoda também muito mais. Eu vejo mais por esse ângulo. Pois não, Poliana? Amadeu, e some-se a isso, quando você menciona sobre as críticas de aliados à Janja, é simplesmente porque são pessoas incomodadas com a influência que a primeira-dama, que é a esposa do presidente da República, tem nessas tomadas, talvez, de decisões, em ajudar Lula a esclarecer algumas questões ali na relação mesmo do casal e na relação de poder, de troca que eles têm um com o outro. Acho que é muito mais incômodo do que... E, claro, tem também a misoginia desses aliados com relação à primeira-dama. Toda mulher que se destaca e enfrenta esse tipo de questionamento, infelizmente, que deveria ser o contrário, nós mulheres deveríamos ser incentivadas a nos posicionarmos cada vez mais, a buscar conhecimento, a exercer influência, e ela tem legitimidade pelo cargo como primeira-dama para se posicionar, e é disso que se trata quando a gente fala de pluralidade. O papel da primeira-dama ele é importante justamente por isso. Ou se fosse uma presidente da República, uma mulher, e também ter lá o seu esposo discutindo algumas questões, seja qual que seja, ficou estranho, né? Mas seja qual for a relação aí, ou minha mulher na presidência, primeira-dama ou esposo, tem direito de participar, porque afinal é um local legitimado por conta da relação que ela tem com o presidente da República. Mais acréscimos sobre esse tema ainda, Cíntia? É isso que a Poliana falou, que inclusive outras primeiras damas do mundo tinham ou mantêm seus gabinetes para os trabalhos que fazem. E o problema é que, de fato, o Brasil, assim como não estava preparado para uma mulher na presidência, não está preparado para uma primeira-dama que não cuide só dos jardins do Palácio do Planalto, que, aliás, são lindos, mas a atribuição das mulheres plantar, né, não é só jarros, não é só cuidar da decoração. E outra, homens também devem comentar sobre esse assunto. Eu gostaria de ter ouvido o Franci e o Ari também sobre esse assunto, porque não é um assunto só de mulher. Para finalizar, eu quero lembrar que eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, porque escolhi esse lugar, porque hoje está completando 134 anos da proclamação da República, nosso feriado de 15 de novembro, e aqui é uma praça bem representativa da República e da democracia brasileiras. Tem ainda para falar dos repatriados. Ok, pensei que já estava me mandando embora. Não, eu justamente separei para dar tempo de encaixar os temas.
Separei os comentários. Vamos lá. Os repatriados de Gaza estão chegando aos estados e às suas cidades? Ontem eles passaram o primeiro dia aqui, lá no hotel de trânsito da Força Aérea Brasileira, foram atendidos, fizeram toda aquela tramitação para conseguir os documentos. A gente tem, inclusive, as imagens desse momento, desse atendimento que foi feito. Eles já estão com os passaportes, receberam também um atendimento médico, inclusive o chefe da Força Nacional do SUS, que prestou o atendimento, deu uma informação interessante. Ele disse que esses brasileiros e os palestinos que vieram com eles estavam com muitos problemas de saúde, problemas também como insônia, as crianças não conseguiam interagir e que depois de chegarem, depois de terem aquele espaço, aquela liberdade, a gente até mostrou as imagens das crianças brincando aqui, elas já estavam interagindo melhor e que isso era um processo natural do atendimento psicológico. Hoje de manhã, às 10 horas da manhã, um grupo de 26 embarcou para São Paulo. A gente tem também essas imagens desse embarque e uma parte desse pessoal vai ficar naqueles alojamentos que foram cedidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Uma outra parte, são 2, vão para Florianópolis e um vai para Porto Alegre. E é começar a vida novamente, né? Tentar retomar os laços familiares. Quem não tem esses laços, tentar se posicionar como alguém que estava no epicentro da guerra e que agora está num país que os acolheu e conseguir trabalho, as crianças vão estudar. O governo está amparando esse pessoal dentro de todos esses aspectos que são necessários quando se muda de país, seja numa situação normal de escolha, seja numa situação como essa aí, e a gente vê essa imagem linda das crianças segurando a bandeira brasileira nesse embarque de hoje. Criança sendo criança, e criança de qualquer nacionalidade age